com certeza, no termo sincronicidade, que é um termo cunhado, né? Ou seja, chancelado aí pelo nosso querido Carl Gustav Jung, né? Foi o Jung que trouxe essa questão de que o acaso ele não existe. Ele não existe, né? E assim, é importante a gente esmiuçar aqui no nosso vídeo de hoje o segredo que está por trás dessa sincronicidade, né? Que as pessoas costumam chamar grosseiramente de coincidência ou de sinais. E aí, algumas coisas para você identificar mais profundamente esse tema. Você já aconteceu com você de você pensar num amigo, numa pessoa que você não via há muito tempo, e no mesmo minuto você recebeu o WhatsApp dessa pessoa ou você teu telefone tocar e é essa pessoa? Ou você, numa situação de dúvida, né, de uma situação importante que você tem que resolver, do nada, tá num transporte, tá num ambiente público, num local público, e você ouvir uma frase que encaixa com aquele contexto, como se alguém aleatoriamente no universo tivesse te respondendo algo, e você falasse assim, meu Deus, mas encaixa exatamente aqui na minha dúvida, né? A gente chama essas situações todas de coincidência, mas as coincidências, na realidade, elas não existem. Por quê? O Jung descobriu que esses momentos, ele não tem nada de casual, né? Não está acontecendo ali por acaso. Não acontece assim do nada, como a gente costuma dizer. Ai, do nada. Do nada aconteceu isso, do nada aconteceu aquilo. Não, né? Pensa na sua vida como sua vida sendo uma moeda de dois lados. De um lado, o que você está sentindo, o que você está pensando, o seu mundo interno, né, nessa moeda. Do outro lado, o mundo físico, o mundo material, o mundo que acontece aqui fora da nossa realidade externa. A sincronicidade acontece quando esses dois lados eles se olham no espelho ao mesmo tempo. Como é que é isso, Vão? Como é que o interno que está lá na minha cabeça sai e vem aqui para fora, né? Não significa que o seu pensamento ele puxou o evento, mas o seu pensamento ele está conectado pelo mesmo significado daquele evento que aconteceu, tá? Tem até uma história importante, né? E de como que o Jung categorizou isso, é a história do escaravelho dourado. O Jung estava atendendo uma cliente dele, quase nunca a gente encontra essas pessoas, tá? Na terapia. A pessoa extremamente racional, pensa na pessoa mega racional, era a mulher que o Jung estava atendendo naquela época. E ela analisava tudo na terapia ali com ele de forma fria. E ele sentia que a terapia não estava andando, ele sentia que a terapia não estava evoluindo e ele pensava: meu Deus, essa mulher racionaliza tudo e foca em tudo racionalmente, ela não sente, ela não se explora, ela não se aprofunda, fica tudo aqui no mundo mental, né? E um dia essa mulher chegou para ele contando na sessão que ela sonhou com um besouro dourado. Sabe aqueles besouros grandões assim, né? Escaravelho. Ela sonhou com um besourão daquele dourado. E no mesmo momento que ela falava isso para o Jung, que ela contou isso, né? O Jung ouviu um barulho na janela. Quando ele abriu, ele pegou o besouro que tinha batido na janela, né? O besouro ali de carapaça verde e dourada. Um inseto raro de aparecer ali, porque, né? Ele estava numa região ali onde não tinha muito desses insetos comuns. E aí ele pegou o besouro, trouxe para dentro do consultório dele, né? Abriu a janela, pegou, mostrou para ela e falou assim: aqui está o seu escaravelho. Aquela lógica que a paciente estava tentando entender e raciocinar e criar uma história e criar uma conexão com o besouro caiu por terra na hora, né?
E ali ela percebeu que a vida é muito mais profunda do que o que ela traz ali no conteúdo mental dela, né? E ela começou a compreender que a vida era muito mais profunda de todo aquele conteúdo mental que ela estava tentando elaborar para ele há várias sessões sem sucesso. E ali começou o estudo do Jung nesse aprofundamento da sincronicidade, né? Parece mágico, né, a gente falando, mas o Jung, ele na época conversou com o Wolfgang Pauli, que era um físico, na época, né, era muito comum ter ali os físicos acessíveis, e ainda mais sendo Jung um acadêmico, né, super conhecido, ali reconhecido também pelo trabalho que ele já fazia com a psicologia analítica. Ele começou a conversar com o Wolfgang sobre a questão, né, da física e de como as coisas funcionavam, a questão dos átomos, dos prótons, dos nêutrons, e se aprofundava ali naquela questão física mesmo. E eles descobriram juntos, com essas conversas que eles começaram a elaborar, que assim como na física quântica, as duas partículas podem estar conectadas ao mesmo tempo a quilômetros de distância. No nosso dia a dia, isso acontece com muita frequência, né? A nossa mente e o universo estão conectados por uma tela invisível. E cada dia mais a gente percebe isso, né? Cada dia mais a gente se dá conta disso. Acontece isso no caos o tempo todo, né? É, repara quando esses momentos mais caóticos da nossa vida, quando a gente está mudando de emprego, quando a gente está encerrando algum ciclo, quando a gente está passando por alguma crise, é o nosso modo de controle, ele desliga automaticamente, porque você fala, não tenho o que fazer, estou desempregado aqui, estou esperando uma oportunidade, estou esperando uma chance, e você sai daquele modo controle e ali a sincronicidade aparece, ali a sincronicidade ela começa a criar essas teias de conexões, né? É, você ficar procurando sinal o tempo todo é obsessão, né? Isso não é sincronicidade. Você ficar procurando ver as horas iguais no telefone, ver números de placa igual, ver lugares com similaridade, isso vira obsessão. Não é assim. A verdadeira sincronicidade, ela acontece naturalmente, sem a gente estar dentro de uma expectativa generalizada ou sem a gente tentar manipular ou controlar esse resultado. Então a gente tem que ter isso em mente também, né? Por isso que a gente, para interpretar esses sinais, eles acontecem de forma natural. Não a gente tentando criar similaridade e sinais o tempo todo onde eles não existem. E a pergunta mágica, né? Que você pode aí colocar para se perguntar. Quando alguma coisa estranha acontecer de uma forma muito pontual, não tenta explicar de forma lógica aquilo que aconteceu. Mas se pergunte, experimenta se perguntar o que essa situação está tentando me mostrar sobre o momento que eu estou vivendo. Tenta se perguntar, tenta analisar por que aquela sincronicidade aconteceu ali para você naquele exato momento, daquela exata situação. O que tem ali que você precisa enxergar? Que tem ali que você precisa se aprofundar, que você ainda não se permitiu se aprofundar? Essa semana, na Mentoria 3, olha que papo para sexta-feira, né? Na nossa aula aberta, e o link, inclusive, está aqui nos nossos vídeos, corre lá para você assistir, se você não pôde participar. A gente falou sobre o excesso de controle emocional. Às vezes, a sincronicidade está tentando te posicionar, tentando te colocar nesse lugar. Solta o controle. Para de tentar racionalizar, para de tentar desenhar a situação e solta o controle. Para ver o que vem, o que você realmente sente, o que o feeling traduz para você. Porque às vezes é sobre isso. É sobre você se permitir soltar o controle. No fundo,
A sincronicidade, ela vem para lembrar você de que você não está sozinho no mundo. Você não está perdido, perdida no mundo frio. Tem um sentido correndo por baixo de tudo, mesmo que você não consiga ver, mesmo que você não consiga entender a lógica. Me veio agora na mente, né, uma sincronicidade que aconteceu comigo. No dia que eu me demiti do escritório que eu trabalhava como advogada, eu fui parar numa reunião à noite da OAB, onde eu encontrei vários advogados terapeutas. O que isso queria me dizer naquela época? Naquela época eu não tinha ideia de que isso queria me dizer que eu me tornaria uma terapeuta, que eu passaria por várias formações até chegar aqui onde eu cheguei. Mas foi uma sincronicidade gigantesca. E eu soltei o controle. Eu simplesmente fui. Eu saí do escritório que eu estava com as coisas, com as minhas coisas, eu tinha esvaziado a minha mesa, eu estava com a minha mochila, com as minhas coisas, e eu fui para a OAB da Sé, na reunião do pessoal de direito sistêmico, da Comissão de Direito Sistêmico. Eu simplesmente fui, eu vi o convite ali nos meus eventos do Facebook, eu tinha marcado que eu tinha interesse de ir na reunião, e o meu celular apitou. É hoje, tá hora. Eu falei, eu vou. O que é direito sistêmico? Na época eu não tinha nem ideia, não sabia, mas eu vou. Parece que deve ser algo bom, deve ser algo interessante. E eu fui. Não tentei racionalizar, não tentei explicar, não tentei ficar colocando caraminhola na minha cabeça, eu só fui, deixei ir. E aconteceram coisas muito bacanas de lá para cá. Num dos momentos em que eu permiti soltar o controle. Entende? E agora eu quero saber, me conta aí nos comentários qual foi a sincronicidade mais bizarra e marcante que já aconteceu na sua vida. Porque eu tenho certeza que você tem uma aí para me contar. Absoluta certeza, porque todo mundo tem uma história. Pode ser que seja igual a do Jung, do besourinho dourado que apareceu lá na janela, da cliente dele mega racional. Não sei, me conta. Me conta porque eu vou adorar saber, né? E principalmente reflita sobre as sincronicidades que te acontecem. Reflita sobre as linguagens que os teus sonhos estão trazendo para você. Pode ter alguma coisa importante ali para você avaliar. Eu vou trazer também mais temas aqui sobre os sonhos, assim como eu fiquei de trazer lá no meu Instagram, né? Se você não me segue lá no Instagram, me segue. Se você só está inscrito aqui no YouTube, lá eu tenho conteúdos dinâmicos todos os dias, né? Aqui a gente elabora um pouco mais, aqui a gente flui um pouco mais, mas lá eu também falo bastante, mas eu falo, né, naquele pique que é as outras redes, mais rápidas, mais fluidas. Mas quer saber? Eu gosto mais de conversar aqui, porque aqui eu consigo explorar o campo das ideias. Eu gosto disso. Eu gosto dessa construção. Eu gosto dessa observação do pensamento, do raciocínio, do que a gente constrói aqui. Então, coloca aí nos comentários que eu vou adorar saber a sua sincronicidade. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai fazer o final de semana de muita gente aí muito bom, porque as pessoas vão fervilhar e vão refletir sobre as sincronicidades aí na vida dela. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.